Você confere no programa OAB na TV Mundo Jurídico desta semana. Conselho Pleno da OAB Ceará aprova conselhos de subseções no interior do estado. Presidente do TED ressalta benefícios do regimento interno aprovado no dia 1º de setembro. O OAB Ceará entrega mais uma sala de apoio ao exercício da advocacia em Fortaleza. Entrega de carteiras marca o início da carreira profissional para novos advogados no Ceará. Fique informado sobre as notícias do Judiciário Brasileiro e da Ordem dos Advogados do Brasil aqui no programa OAB na TV Mundo Jurídico desta semana. Conselho Pleno da OAB Ceará aprova conselhos de subseções no interior do estado. Presidente do TED ressalta benefícios do regimento interno aprovado no dia 1º de setembro. O OAB Ceará entrega mais uma sala de apoio ao exercício da advocacia em Fortaleza. Você confere uma agenda com os principais eventos jurídicos de todo o país. Fique informado sobre as notícias do Judiciário Brasileiro e da Ordem dos Advogados do Brasil aqui no programa OAB na TV Mundo Jurídico. A sessão extraordinária do Conselho Seccional da OAB foi considerada histórica pelo presidente da OAB Ceará, Valdetário Andrade Monteiro. Na ocasião, foi aprovada por aclamação a criação dos conselhos das subseções do interior do estado. Com a decisão, as subseções de Crato, Iguatu, Juazeiro do Norte, Limoeiro do Norte, Quixadá, Serra de Ibiapaba e Sobral passarão a contar com conselhos à semelhança da OAB Ceará. O advogado de Juazeiro do Norte, José Boaventura Filho, foi um dos autores do requerimento ao lado de presidentes de subseções. De acordo com o advogado, com essa aprovação, o interior do estado vai passar a ter mais autonomia e reconhecimento da advocacia cearense. É o reconhecimento do Conselho da Secção da OAB do Ceará da maturidade da advocacia cearense. Há muito tempo que a advocacia do interior do estado se ressente da necessidade desse reconhecimento e veio culminar agora com a criação do Conselho da Seccional. Com isso, a independência administrativa no Juazeiro do Norte, ela vai se ressaltar sobremodo, porque passaremos nós mesmos a conduzir os nossos destinos na medida em que os processos serão todos julgados lá na subseção de Juazeiro. Vamos à palavra do presidente com o advogado Valdetário Andrade Monteiro, presidente da OAB Ceará. Caros colegas advogados e advogadas, um grande convite precisa ser feito à advocacia do interior do estado. A instalação de 3 novas subseccionais para a Ordem dos Advogados do Brasil. Estaremos em Canindé para instalar a subseccional de Canindé, em Brejo Santo para instalar a subseccional do Cariri Oriental, como também em Baturité para a subseccional do Maciço do Baturité. As 3 subseccionais já surgem com uma infraestrutura a atender melhor a advocacia. Cursos presenciais e telepresenciais, Centro de Apoio e Defesa ao Advogado e à Advocacia e uma diretoria que aumentará, sem sombra de dúvidas, o atendimento às demandas e anseios da classe. Ceará, terra de gente trabalhadora e hospitaleira, terra de grandes personagens do cotidiano que constroem a nossa história nos mais simples atos. A história não é apenas o conhecimento do passado, também é conscientemente vivenciar os fatos do presente, olhando para o futuro. A Ordem se unifica a boa parte da história do Ceará. O prédio solar do Pachecão é considerado como a primeira sede da OAB cearense, nos anos 30. Em seguida, se instalou na Associação dos Funcionários Públicos do Estado, no edifício da Corte de Apelação, no prédio Excelso Hotel, no edifício Estúdio e, por fim, na Avenida Pontes Vieira com Vigílio Távora. A Ordem Seccional Ceará teve como sedes, respectivamente, o prédio da Secretaria de Segurança Pública, o antigo Fórum Cláudio Evilacqua, a sede do Clube do Advogado
tendo sua primeira sede própria na Avenida Pontes Vieira, em 1984. A segunda sede própria, desde 1997, está localizada na Rua Lívio Barreto. A classe cresceu e os sonhos também. A nova sede da OAB Ceará vem para fazer valer a nossa história. Sua nova localização será na Avenida Washington Soares, 800, um endereço privilegiado da cidade, próximo ao Fórum Cláudio Vilacqua, próximo a equipamentos importantes da nossa cidade. Essa sede contará com biblioteca, consultórios, farmácias, salas de apoio aos advogados, salas de atendimento, pesquisa jurídica, local propício para eventos, com 2 grandes auditórios, uma procuradoria jurídica, secretaria do Conselho bem instalada para melhor servir a classe, com salas de apoio para o estudo e salas de aula. Além de todos os serviços, terá a unificação da Caixa de Assistência dos Advogados, que tem por objetivo promover serviços de assistência e seguridade aos profissionais inscritos no nosso Conselho Seccional OAB. Teremos também a Escola Superior de Advocacia, com um espaço destinado à capacitação dos advogados e advogadas e produção acadêmica da categoria. A nova sede levará para a população uma praça, com um amplo espaço destinado ao lazer e maior interação e socialização das pessoas. Somos da Terra da Luz e aqui fazemos história. Somos da OAB, somos do Ceará. A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Ceará, tem desenvolvido uma série de ações em defesa da advocacia e também da sociedade cearense. E para conhecer algumas destas ações, nós conversamos agora com o presidente da OAB Ceará, Dr. Valdetário Andrade Monteiro. Dr. Valdetário, obrigado por atender o nosso convite e vir aqui prestar informações sobre a OAB. É uma alegria, Evel, de poder participar do programa OAB na TV Mundo Jurídico, projeto que nós imaginamos ainda em 2009 e que hoje é uma realidade no dia a dia da advocacia cearense. Muitos advogados acompanham o programa, têm, através das várias ferramentas de exposição do programa, uma boa audiência e podem se inteirar mais do que acontece na Ordem dos Advogados do Brasil. Dr. Valdetário, um dos pontos que eu gostaria de iniciar o nosso bate-papo é sobre a questão da defesa intransigente das prerrogativas dos advogados. A OAB, ela tem sido muito eficiente no que diz respeito à defesa das prerrogativas. O senhor poderia falar um pouco sobre isso? Evel, a base, o lastro da Ordem dos Advogados do Brasil para apoiar o advogado no exercício da advocacia é a defesa dessas prerrogativas. As prerrogativas do advogado surgem na Constituição Federal, no artigo 133, quando nós somos tratados pelo texto da Constituição como indispensáveis à administração da justiça e invioláveis no exercício profissional. Essa inviolabilidade, ela surge na Ordem dos Advogados do Brasil como uma obrigação em defesa do exercício profissional. Criamos em 2010 o Centro de Apoio e Defesa ao Advogado e à Advocacia, centro este que funciona 24 horas, com uma estrutura a atender às demandas dos advogados na capital e região metropolitana, e a partir de 2010 nós fomos expandindo esse serviço para as subseccionais. A OAB passou por um grande processo de interiorização, a ordem era muito precarizada no interior do estado. Nós ampliamos o número de subseccionais, para você ter uma ideia, nós saímos de 8 subseccionais para 15. Hoje todas estruturadas, funcionando, inclusive com escolas superiores de advocacia, com atendimento da Caixa de Assistência dos Advogados, edificações que servem ao advogado no seu dia a dia, mas servem também nessa defesa das prerrogativas. E nisso nós criamos, em todo o interior do estado, células do Centro de Apoio e Defesa, com infraestrutura, com advogados pagos pela Ordem dos Advogados do Brasil, ou seja, profissionais que estão a serviço dessas prerrogativas. E aonde existir um desrespeito à prerrogativa profissional, estará lá presente, com toda certeza, a Ordem dos Advogados do Brasil. São cerca de 5.000 atendimentos ao longo desse período. Dr. Valdetário, a questão da qualificação profissional do advogado, deixar o advogado preparado para o embate jurídico, esta também é uma grande preocupação do OAB Ceará, não é verdade? Nós acreditamos que o advogado capacitado, o advogado qualificado e atualizado no conteúdo jurídico, seja doutrinário, seja da legislação,
Exemplo disso, nós temos uma mudança significativa agora no modo de advogar, que é o novo Código de Processo Civil. E acreditamos muito que esse profissional ele pode ingressar em juízo e ter um resultado muito melhor caso ele venha a ter uma estrutura de apoio educacional que lhe permita estar atualizado. Para isso, no caso do CPC, nós editamos cerca de 30 mil CPCs, estamos distribuindo gratuitamente. E acompanhado disso, Evelde, criamos um programa de qualificação com diminuição da anuidade. Esse é um programa inovador para todo o Brasil e que chama a atenção do país como a Ordem conseguiu otimizar o seu orçamento, criar mecanismos de desconto com capacitação, mas sem fazer nenhuma diminuição nos investimentos da entidade. Hoje, em todas as subseccionais, nós temos cursos telepresenciais gerados em São Paulo, Curitiba, Rio de Janeiro, aqui em Fortaleza, onde os advogados podem assistir em tempo real, tirar dúvidas. Somados a isto, nós temos também os cursos presenciais. Eu mesmo viajei com o colega Guilherme Eliano e o nosso diretor tesoureiro Marcelo Mota em cursos de capacitação para o processo civil, de prerrogativas, sobre o PJS, os processos judiciais eletrônicos, vários modelos utilizados pelos tribunais, capacitando os colegas, distribuindo o CPC e permitindo que esses cursos também sirvam de desconto de 50% para os inscritos até 5 anos e de 25% para aqueles com mais de 5 anos de inscrição. Isso é investir na capacitação do profissional. Nós saímos de uma média anual de cerca de 200 cursos para uma média anual de 600 cursos, simpósios, seminários, congressos. A OAB hoje alcança uma realização que era inimaginável. Ainda em relação ao CPC, nós nos juntamos ao Ministério Público e à magistratura, realizando ciclo de palestras, e esses cursos eles podem ser gravados e levados direto para o ensino à distância da Ordem dos Advogados do Brasil. Hoje o profissional, ele quando acessa o site da OAB, tem mais de 500 cursos à sua disposição, gratuitamente, fruto desse investimento, que é um investimento de vulto na capacitação dos colegas. Cursos estes que estão chegando também no interior do Estado, como você bem falou. Esse era um desafio, interiorizar a Ordem, levando às subseccionais a nossa capacitação. E isso ocorre hoje, de uma forma muito clara, através da utilização das antenas parabólicas. Só os grandes cursos do Brasil tinham a transmissão online com dúvidas pela internet. Hoje a Ordem se estruturou em todo o país. O Estado do Ceará foi um dos pioneiros nessa tecnologia e seja no Maciço de Baturité, seja em Canindé, Juazeiro, Crato, Iguatu, Sobral, em qualquer uma dessas subseccionais, o advogado pode comparecer. Nós temos lá diariamente cursos de capacitação, como disse, incentivando o profissional a estar qualificado, como também permitindo a esse profissional ter na sua anuidade uma diminuição significativa. Qual tem sido a preocupação da OAB Ceará com o jovem advogado? De que forma a OAB está cuidando do seu jovem advogado? Essa é uma preocupação perene e eu acredito muito que o resultado disso para as próximas gerações seja significativo. Nós somos a primeira OAB do Norte e Nordeste, Evelde, a criar um conselho para o jovem advogado. O Conselho OAB Jovem hoje é uma realidade. Da mesma estrutura que se tem no Conselho Pleno da Ordem dos Advogados do Brasil, nós transferimos essa estrutura para o Conselho OAB Jovem, permitindo que a jovem advocacia, para você ter uma ideia, eu recebi a OAB, a última inscrição era 20.999. Essa semana nós vamos entregar ao OAB 33 mil, ou seja, um crescimento em 6 anos muito significativo. Esse jovem precisa opinar na Ordem dos Advogados do Brasil, precisa participar, daí o aumento das comissões de 20 para 61 comissões, para que o jovem possa agregar valor na instituição, ele possa debater direito de família, direito de saúde, tributário, possa participar do dia a dia da entidade. Isso é fundamental, participar do dia a dia e construir o novo. Claro. Ou seja, no Conselho OAB Jovem nós discutimos há pouco a tabela de honorários. O jovem advogado ele quer opinar. O piso salarial do advogado sairá como projeto de lei agora do governador do Estado, fruto dessa insistência da jovem advocacia, junto com a diretoria da Ordem, com o Conselho Seccional Pleno, de modo a criar uma pressão que permita o retorno para o exercício da advocacia. Doutor Valdetário, vamos falar agora sobre uma questão polêmica, que inclusive é um princípio constitucional do acesso à justiça,
o Tribunal de Justiça, ultimamente, tomou algumas medidas que acabou dificultando o acesso à justiça. Dentre elas, o cancelamento da convocação de, salvo engano, 70 novos juízes, que foram aprovados recentemente no último concurso, e também o reajuste das custas judiciais. Mas eu gostaria que você respondesse logo após um breve intervalo. Você sabia? A OAB Ceará dispõe de 12 subseções em todo o estado do Ceará para facilitar a atuação das prerrogativas em cada localidade. Voltamos a entrevistar o presidente da OAB Ceará, Dr. Valdetar Andrade Monteiro. Dr. Valdetar, a pergunta que ficou no ar no bloco anterior foi sobre o acesso à justiça. O Tribunal de Justiça do Estado de Ceará tomou recentemente 2 medidas que, creio eu, dificultará ainda mais o acesso à justiça. Dentre elas, o cancelamento da convocação de 70 novos juízes. Como é que a OAB avalia isso? Evelti, essa é uma luta que se estende já de há muito. Nós, em 2011, levamos à porta do Fórum Closé Vilacqua cerca de 400 cruzes de madeira, colocando lá em cada uma delas a identificação de um problema no Poder Judiciário Estadual. Cidades sem juízes, cidades sem servidores, um acúmulo de processos que trazem uma dificuldade no acesso à justiça. A Emenda Constitucional 45, quando alterou o artigo 5º da Constituição Federal, lá colocou como cláusula pétrea o direito do cidadão de ter um processo tramitando com um tempo médio de tramitação, com um tempo razoável de tramitação. Isso não pode acontecer num estado em que você tem 110 comarcas, com boa parte delas sem juiz algum. Há juízes respondendo por 5 varas. Exemplo disso é Aquiraz, onde o magistrado responde por 5 outras varas, acumulando o número de processos e se tornando um juiz de urgência e de emergência. Isso não foi suficiente, a colocação dessas cruzes, apesar da repercussão nacional, mas não resolveu. Nós fizemos uma vigília, 24 horas, apagando uma vela por hora, como outros movimentos nesse sentido. Tudo isso para uma única coisa: mostrar à sociedade que esse problema é um problema do Poder Judiciário. O Poder Judiciário precisa ter um orçamento maior, o governo do Estado, a Assembleia Legislativa deve entender a necessidade do Poder Judiciário. É inconcebível que o Poder Judiciário Estadual tenha um orçamento igual da Assembleia Legislativa. A Assembleia tem um prédio na capital, apesar de ser a Casa do Povo, mas não se pode comparar a infraestrutura de um Tribunal de Justiça, que tem edificações, varas, em todos os municípios do Estado, com o funcionamento de uma Assembleia Legislativa. Então, nós precisamos aumentar esse orçamento, chamar os concursados, aquela luta da ordem pelo concurso público para servidor, para magistrados, que se revela na colocação dessas cruzes, na realização de vigílias, nas representações que fizemos, várias ao CNJ, era exatamente para que existisse o concurso. Feito o concurso, Evelio, nós temos mais de 500 pessoas que estão prontas para serem chamadas para trabalhar no Poder Judiciário. Poder Judiciário esse que tem 80% dos seus servidores, a partir da região metropolitana, cedidos de prefeituras e de câmaras municipais, ou seja, há demanda, há necessidade do chamamento desses servidores e os mesmos não são chamados. Agora, mais recente, o Tribunal de Justiça realizou o concurso para juiz. Para nós foi assim, alcançar uma grande conquista, que era a realização desse concurso. O número de aprovados foi um número suficiente, um número razoavelmente bom, mas, infelizmente, faltou planejamento, faltou recursos. O governo do Estado precisa aumentar a quantidade de recursos para o Poder Judiciário para resolver a questão da justiça. O tempo médio de um processo no Estado é acima de 10 anos. O Tribunal de Justiça se tornou um tribunal de recursos de decisões interlocutórias. Já faltam sentenças para serem apreciadas em apelação. Isso se dá exatamente porque esses 79 juízes que seriam convocados, em 2 dias saiu um edital postergando para o futuro, um futuro incerto, não se sabe qual data, serão convocados. Então, é parte necessária da evolução de uma sociedade. O Ceará é um estado em crescimento, ter um judiciário forte e funcionando bem. Infelizmente, isso não acontece. A OAB foi ao CNJ, entramos com um pedido de providência para que o CNJ possa auditar o Tribunal de Justiça e encontrar meios auxiliando o tribunal, apoiando a desembargadora Iracema, que tem boa vontade no servir, mas faltam instrumentos para que possa fazer a grande revolução do Poder Judiciário que nós precisamos.
Doutor Valdetari, vamos falar agora sobre um sonho antigo da categoria, que era ter uma sede própria. Sonho esse que está aí se concretizando agora. Eveldio, esse é realmente um sonho. A OAB tem várias sedes na capital. Nós temos uma sede para a Caixa de Assistência dos Advogados, uma sede para a Escola Superior de Advocacia, outra sede para o Centro de Apoio e Defesa ao Advogado e a sede administrativa que funciona ali na Lívio Barreto 668. Esses prédios, eles têm uma dificuldade enorme de estacionamento. O Lívio Barreto não tem uma vaga, nenhuma vaga, zero vaga de estacionamento. Ali funciona o conselho seccional. Os carros são parados na rua, muitos deles multados. Não há um auditório a serviço da ordem que comporte o crescimento da classe. O auditório da antiga Escola Superior de Advocacia é um auditório de 100 lugares. Auditório esse construído com esforço, com empenho do professor Luiz Cruz de Vasconcelos. Mas a classe saiu de 10, 11 mil quando foi inaugurada a Lívio Barreto, para hoje nós termos cerca de 33 mil, ou seja, precisamos crescer. E o sonho se materializa agora no endereço à altura da Ordem dos Advogados do Brasil. Saímos da Pontes Vieira com Vigílio Távora, que é um endereço referência para a cidade de Fortaleza e para o estado, e vamos para o Washington Soares 800, a curva da OAB, entregando uma praça para a cidade de Fortaleza. Abrimos uma rua, havia uma ocupação irregular no local, com cerca de 400 pessoas, e nós relocamos essas pessoas. É um trabalho social invejável. Eu agradeço sempre que posso a Comissão de Educação da OAB, a Comissão da Criança e do Adolescente, a Comissão de Direito Imobiliário da Ordem, que auxiliaram a diretoria, auxiliaram o Conselho e possibilitaram nós relocarmos essas pessoas, permitindo que a sede, com creche, com salas de estudo 24 horas, 2 grandes auditórios, estacionamento para cerca de 400 veículos, para que a gente possa crescer com estrutura e permitir que o prédio, daqui a 50, 60, 100 anos, possa ser ampliado sem grandes mudanças, porque nós já estamos fazendo o dever de casa agora. Toda a infraestrutura de fundação já prevê esse crescimento, esse desenvolvimento. Doutor Valdetari, infelizmente nós estamos chegando ao final da entrevista. O programa OAB na TV Mundo Jurídico agradece a sua presença e as informações aqui prestadas. Eveldio, é um prazer enorme estar aqui e colocar aos colegas uma informação importante. Acompanhar essa obra, acompanhar as finanças da ordem, os cursos, tudo isso está disponível no site da entidade de uma forma muito acessível. Obrigado. Ivelise Maia. A OAB Ceará entregou mais uma sala de apoio ao exercício da advocacia em Fortaleza, homenageando o advogado José Edson de Oliveira, falecido no primeiro semestre deste ano. A nova unidade funciona no Núcleo de Prática Jurídica na Faculdade Farias Brito e foi entregue durante a solenidade que contou com a presença dos diretores da OAB Ceará. O superintendente da Organização Educacional Farias Brito, Thales de Sá Cavalcante, elogiou a atuação da OAB Ceará na defesa do exercício profissional dos advogados e advogadas. É importantíssimo o prestígio que se dá a um grande profissional. E o indivíduo que é formado em Direito, um indivíduo que conseguiu passar na OAB, sem dúvida ele merece ser prestigiado. E nós nos consideramos com a obrigação de colocar o advogado com uma sala para ele. E essa sala tem um patrono que foi um homem que muito brilhou na advocacia cearense, o que nos dá muita satisfação. O coordenador do NPJ, Glauco Sidraque, salientou que a sala do advogado é a prova de que a atual gestão da OAB Ceará tem se preocupado em fornecer apoio, estrutura e logística para o exercício da advocacia no Ceará. A sala, ela tem, como todas as salas de apoio da OAB, elas têm a utilização para o apoio do advogado, que precisa, às vezes, imprimir um documento, tirar algum documento do site da OAB ou de qualquer tribunal. E como nós funcionamos aqui ao lado da estrutura do Juizado Especial, 25ª Unidade, é necessário, às vezes, o apoio para que o advogado possa, que lá não é possível ser atendido, porque a estrutura do juizado não está adaptada. Então, nós, como funcionamos numa estrutura contígua do Núcleo de Prática Jurídica junto com o juizado, nós acabamos por ceder a sala para que eles possam ocupá-la quando necessário, para impressão de documentos, para acesso a alguma informação de tribunal, ou mesmo para que possam atender seus clientes que no juizado se torna inviável. O governo do estado do Ceará, através da Secretaria Especial de Políticas Públicas sobre Drogas, dispõe de unidades móveis dotadas de consultórios. Os veículos foram projetados para levar os serviços da pasta às comunidades de todos os municípios do Ceará.
E foi aprovado o primeiro regimento interno do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB Ceará. O presidente do TED, José Damasceno Sampaio, considerou essa aprovação histórica para a ordem. Acompanhe na entrevista com a repórter Camila Bezerra. Foi aprovado durante a sessão do Conselho da OAB Ceará a criação do regimento interno do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB Ceará. E para falar um pouco mais do assunto, estamos aqui com o presidente do TED, José Damasceno Sampaio. Doutor Damasceno, o que essa aprovação representa para a advocacia? Representa muito, porque é a formalização de todos os atos ligados aos processos administrativos disciplinares. Há muitos anos o tribunal funciona com fundamento no regimento interno do Conselho Seccional. Agora, em virtude das mudanças que foram inseridas no contexto do próprio regimento do Conselho Seccional, esse regimento veio para dar vida própria no tramitar dos processos disciplinares junto ao Tribunal de Ética e Disciplina, dando, além de algumas outras prerrogativas ao presidente e aos conselheiros, que agora passam a ser conselheiros julgadores, vai também propiciar maior agilidade na tramitação desses processos. E assim trazendo muitos benefícios para a classe, né? Não tenho dúvida. O ideal era que não fosse necessário nem ter o processo, nem ter o julgamento, nem ter o Tribunal de Ética. Mas, lamentavelmente, no dia a dia do exercício da profissão, muitos colegas se desviam do regime, do estatuto, se desviam do Código de Ética e há necessidade dessa fiscalização permanente. Assim, nós pretendemos agilizar o julgamento desse processo. Em agilizando, óbvio que as consequências vão ser benéficas para todos que exercem a advocacia. E a OAB sempre melhorando o trabalho dos advogados, né? O impulso é grande. Nesses últimos anos, a OAB tem caminhado bastante, se aproximando da advocacia, se aproximando do advogado e se aproximando principalmente da comunidade. Doutor Damasceno, muito obrigada pela entrevista e voltamos ao estúdio. A Escola Superior de Advocacia do Estado do Ceará, a ESA, apoia a OAB Nacional em defesa da manutenção do exame de ordem. E para falar sobre a importância do exame de ordem, nós conversamos agora com o diretor executivo da ESA, Dr. Vanilo de Carvalho. Dr. Vanilo, obrigado por atender o nosso convite e vir aqui nos conceder essa entrevista. O agradecimento é todo meu, Everton. Inicialmente, eu gostaria que você explicasse para os nossos telespectadores como surgiu o exame de ordem, qual a origem do exame de ordem? Bom, em 1968, um juiz paulista peticionou à seccional do seu estado, revelando que para ele era um baixo nível das petições, das manifestações jurídicas de alguns ou de tantos advogados na sua própria seccional. A partir daí começou um processo de revisar como os bacharéis em direito se inscreviam na ordem dos advogados. Era possível naquele tempo, portanto, haver uma espécie de opção, né? Ou se comprovaria a prática de um estágio? De estágio, né? A prática forense daquele bacharel, ou então daquele acadêmico, ou então se faria um exame. Bom, a partir daí veio a evolução até nós chegarmos à exigência de um exame que, mais nos nossos tempos, tornou-se um exame unificado. O exame, então, na prática, ele era facultativo? Sim, ele era facultativo. Na sua origem? Na sua origem. Tinha-se uns defensores que isso deveria até continuar. Por exemplo, a gente pode observar pelos números, comparativamente com o que nós temos hoje, que o número de faculdades e de cursos de direito, claro, e por consequência o número de bacharéis e depois o número de advogados era incomparavelmente menor percentualmente, né? Para cada 1000 cidadãos, comparativamente com advogado, era incomparavelmente menor do que é hoje. Doutor Vanilo, por que as outras carreiras não realizam um exame para avaliar seus profissionais, a exemplo do exame de ordem feito pela OAB? Bom, como o que a gente veio aqui conversar sobre a adesão absoluta que a Escola Superior de Advocacia daqui do Ceará tem com o Conselho Nacional
da Ordem dos Advogados, tem com essa seccional aqui, presidida pelo competentíssimo e laborioso Dr. Valdetário, e ainda com as comissões de ensino jurídico, claro, tanto da qual eu faço parte, tanto aqui, como também a Comissão de Ensino Jurídico em nível nacional, a gente veio dizer que a nossa luta é essa, né? Porque nós entendemos que é de grande importância. Respondendo à tua pergunta, se eu estou dizendo que é de grande importância para a classe, que é de grande importância, se é de grande importância para a classe, é de maior importância ainda para toda a sociedade. Porque o advogado é aquele que defende o direito do cidadão, que defende a cidadania, que defende os interesses coletivos, e essa defesa ela só se fará da melhor forma se for através de um advogado competente, principalmente nos tempos de hoje, que a gente vê tanta mudança legislativa, que a gente vê o judiciário muitas vezes com tantas dificuldades. E, portanto, a analogia que eu tenho para lhe dizer é o seguinte: se existe um exame, do tipo de exame de ordem para a carreira jurídica, para ingressar na Ordem dos Advogados, no meu entender, esse exame deveria haver para todas as outras carreiras. Todas as outras profissões. Todas as outras habilitações nos seus mais distintos e respectivos conselhos profissionais. Doutor Vanilo, de vez em quando nós nos deparamos com algumas campanhas contra o exame de ordem, pedindo o fim do exame de ordem. A quem interessa a não realização do exame de ordem? Gostaria que o senhor respondesse a esta pergunta logo após um breve intervalo. Você sabia que a OAB Ceará disponibiliza canal aberto para denúncias, reclamações e sugestões para violações dos direitos humanos? Ligue 0800 724 2116. Nós voltamos a entrevistar o diretor executivo da Escola Superior de Advocacia do Estado de Ceará, a ESA, Dr. Vanilo de Carvalho. Dr. Vanilo, no bloco anterior, a pergunta que ficou no ar foi sobre estas tentativas de acabar com o exame de ordem. A quem interessa a não realização do exame de ordem? Sem sombra de dúvida, em primeiro lugar, eu diria que quem não tem interesse pela manutenção do exame de ordem é quem não entende a seriedade e quem não entende, por conseguinte, a importância que tem o exame de ordem para a sociedade. A gente poderia estar aqui falando somente do interesse de classe, que muitas vezes se diz que é um interesse corporativo, mas não é, esse é um interesse de toda a sociedade. Então, esses, para mim, são os primeiros a quem não interessa. Depois, tem interesse, por exemplo, tem um projeto de lei que está sendo apoiado pelo atual presidente da Câmara dos Deputados, o Eduardo Cunha. Eu vou ser franco, eu não sei exatamente o porquê desse interesse dele, né? Porque realmente assim, eu não consigo ver, né, um motivador para isso. A gente tem no exame de ordem simplesmente uma continuidade do que é a carreira do advogado, né? O advogado, para mim, ele começa desde o primeiro ano de faculdade, né? Ele no afinco aos estudos, na seriedade com que ele encara o aprofundamento das leis, dos códigos, da teoria, aí ele se habilita através do exame de ordem, não só através do exame de ordem, né? Ele se habilita também através dos outros requisitos que a própria OAB ela exige. É um momento também de aprofundamento e é sempre importante lembrar que o advogado ele nunca pode deixar de estar em contínua formação, ou seja, é a vida inteira, né? Se ele quer ser um bom advogado, com certeza, ele tem que aproveitar todos os momentos. A gente vê com espanto os índices
de aprovação, mas também a gente aqui do Ceará vê com uma alegria. Nós aqui do Ceará temos, só para você ter uma ideia, o maior índice percentual de aprovação do exame de ordem nas últimas 12 edições. Eu já ia tocar, inclusive, nesse ponto, porque os índices de reprovação nos últimos exames de ordem são altíssimos, Brasil afora. O que é que o senhor acredita que está ocorrendo? É a má qualidade do ensino? É o desinteresse do estudante? O que é que está acontecendo, na sua opinião? Eu acho que nós ainda estamos vivendo uma adequação de uma realidade que se colocou no que diz respeito aos cursos nos últimos poucos anos, né? Por exemplo, aqui em Fortaleza, há bem pouco tempo, no tempo que eu era acadêmico, por exemplo, a gente só tinha 2 cursos de Direito. Né? Obviamente eram 2 cursos de Direito que não iria suprir a demanda daqueles que se interessavam pela carreira, que se interessavam por ser advogados. Claro. Hoje nós temos vários e com uma quantidade de alunos muito grande. Então, eu acho que ainda estamos nessa adequação. E também eu acho que é importante dizer que o exame de ordem, né, muitas vezes se coloca que ele é um oponente ao ensino das faculdades, é uma crítica, muito pelo contrário, né? Ele só vem a contribuir, né, com o ensino nos cursos acadêmicos, nos cursos de Direito. O senhor defende, então, um aperfeiçoamento do exame de ordem? Sem sombra de dúvida. Eu participo das comissões revisoras do exame de ordem, que são elaboradas lá no Rio de Janeiro pela Fundação Getúlio Vargas, e nesses encontros que a gente revisa, né, cada professor que ali está, ele vai revisar determinadas áreas pertinentes à sua própria formação, e o que se observa é que o exame de ordem é um exame que não é um concurso, porque, né, quisera todos os que se submetessem ao exame de ordem pudessem ser aprovados, né? Portanto, o espírito é um outro espírito, não é espírito de ter uma pegadinha numa questão, mas é espírito de uma avaliação, né? de uma avaliação de conhecimento jurídico. Portanto, o que é que a gente vê? Que por exemplo, a cada reunião que eu vou lá no Rio de Janeiro, na Fundação Getúlio Vargas, que é uma verdadeira imersão, que a gente lá passa para analisar de forma muito detalhada, a gente vê que há um aprimoramento. Aprimoramento com o quê? Uma evolução, tanto no que diz respeito à percepção do direito vinculado à realidade social e no que diz respeito à legislação que continuamente se encontra em transformação. Doutor Vanilo, infelizmente o tempo realmente voou e nós estamos chegando ao final da nossa entrevista. O programa OAB na TV Mundo Jurídico agradece a sua presença e as informações aqui prestadas. Muito obrigado. Ivelise Maia. Entrega de carteiras marca o início da carreira profissional para 55 novos advogados. Acompanhe. A vermelhinha é a carteira que possibilita o exercício da advocacia após a aprovação no exame de ordem. Para as advogadas Rosiana Pena, Ana Laíse Pacheco de Souza e o advogado Claudenilson Andrade, o momento representa uma conquista e a realização de um grande sonho. Esse momento é de muita gratificação, né, para mim e para minha família, principalmente meu esposo, né, que sempre me acompanhou nesse momento. E eu creio que para o advogado em si, esse momento é de muita alegria, né? E eu creio que para o advogado crescer, ele tem que passar por várias etapas na vida, e sendo a prova uma delas, né, o exame de ordem. Então, o meu desejo é que o exame de ordem continue, porque eu acho bastante necessário para o crescimento profissional do advogado, sendo essa uma necessidade que hoje em dia temos, né? Não porque temos muitos advogados, muitas faculdades que têm o curso de Direito, mas sim para a qualificação em si, do aprimoramento do advogado. Então, eu acho isso muito importante, muito necessário. Foram anos e anos de estudo. Tem que enfrentar o exame da ordem, que eu concordo que deve continuar, precisa continuar o exame. E após toda essa luta, toda essa batalha e nunca desistir, é
é muito gratificante, é emocionante. E lá dentro, o doutor Walter Taro falando dessa união que os advogados têm que ter entre si, dessa classe que deve ser unida, dá cada vez mais força e mais orgulho de ser advogada. Sou totalmente a favor, né, do exame da ordem e para mim esse momento é um momento de grande satisfação, né, um momento da qual eu esperei por longos anos, né, não somente para mim, mas também para toda a minha família. Hoje também, juntamente comigo, o meu irmão também, Cláudio Henrique Silveira, se forma junto comigo, né? Está presente nessa solenidade e para mim é uma realização de um sonho. A OAB Ceará também entregou no Conselho Seccional a tradicional vermelhinha aos novos profissionais. A solenidade foi conduzida pelo presidente da Ordem, Valdetário Andrade Monteiro. A entrega de carteiras simboliza o início de uma carreira na advocacia pautada pela ética e responsabilidade. O presidente da OAB Ceará, Valdetário Andrade Monteiro, ressaltou em seu discurso que este momento é de importância para a família e, ao receberem a carteirinha, os advogados e advogadas poderão exercer a advocacia para o bem da sociedade. Para os advogados William Magalhães Lessa e Jorge Henrique Souza Frota, o exame de ordem é a principal fonte de preparação para se inserir na carreira de advocacia. Muito importante, porque eu, sonho com ele desde o início da faculdade, até antes dela. Já trabalho quase como advogado há muito tempo, então poder, digamos assim, ter a carteira, exercer as prerrogativas, poder protocolar os documentos, atender o cliente com todas as prerrogativas do advogado, para mim é uma sensação muito boa. Não apenas uma realidade, mas uma sensação muito boa. Quanto ao exame da ordem, eu sou muito favorável a ele, embora eu acho passível de críticas, seja no formato, seja nos custos, mas eu creio que ele seja, assim, um parâmetro necessário para exercer a profissão. Porque se você considerar que mesmo com o exame, você, por vezes, tem tantos processos disciplinares ou até, violações aos direitos dos clientes pelos advogados, na quantidade que existe, imagine se não houvesse o exame. Então, eu sou favorável a eles. É um marco, né, na nossa história profissional, porque assim, é o início da nossa carreira, de uma bela carreira que a gente pretende ser advogado, uma profissão muito importante. E a importância de ter o exame da ordem, de continuar com o exame da ordem, é você fazer uma espécie de filtro, apesar de um filtro objetivo, dos profissionais que vão vir a servir como fazer parte de um plexo do Poder Judiciário, né? Que nós somos advogados e que nós batalhamos para defender da melhor maneira possível nossos clientes. A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Ceará e a Caixa de Assistência dos Advogados do Ceará, CAAS, possui um convênio firmado com o Programa Nacional de Modernização da Advocacia, PROMAD, para levar tecnologia até o seu escritório. Através dele, você tem acesso ao sistema jurídico e ao site do advogado de forma gratuita, por no mínimo 6 meses. E caso seja recém-formado, esse prazo pode chegar até 2 anos. Então participe, cadastrando-se em www.promad.adv.br e faça como quase 80 mil colegas advogados em todo o Brasil. E vamos conferir agora as dicas dos principais concursos jurídicos com inscrições abertas em todo o país. Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, inscrições até 22 de setembro. Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, inscrições até 1º de outubro. Você conhece o plano de previdência complementar da OAB Ceará? A OAB Prev Ceará surgiu do anseio da Ordem dos Advogados do Brasil e da Caixa de Assistência dos Advogados do Ceará em oferecer um plano de previdência complementar desenvolvido exclusivamente para atender às necessidades dos advogados cearenses. A previdência complementar fechada no Brasil vem crescendo a cada ano. Nós, brasileiros, percebemos que é preciso pensar no futuro, fazer economia hoje pensando na qualidade de vida de amanhã. A OAB Prev Ceará funciona como uma poupança. É um investimento de longo prazo em que você pode acompanhar através de extratos a rentabilidade de seus investimentos. Por isso, não perca tempo, faça já o seu plano de previdência complementar e garanta o seu futuro. Mais informações é só ligar 3464-3991. E confira agora a agenda com os principais eventos jurídicos de todo o país. Curso prático de licitações e contratos de 10 a 11 de setembro no Centro de Treinamento Lex, em São Paulo. Informações 11-3158-2670. 15º Congresso Brasileiro de Direito do Estado, 23, 24 e 25 de setembro, no Rio de Janeiro. Informações 0800-707-5246. 9º Congresso Internacional de Direito de Torres, dias 6 e 7 de novembro, no Centro de Convenções da Ubra Torres, no Parque de Balonismo. Mais informações 51-8593-8172.
E o programa de hoje termina aqui. Lembrando a você que o programa da Ordem dos Advogados do Brasil, secção Ceará, é transmitido na TV Fortaleza, canal 61.4, às quartas-feiras, às 18h30, com reprise às quintas-feiras, às 7 da manhã e aos sábados, às 13 horas. Assista também o programa inédito na TV O Povo, canal 48, às quartas-feiras, às 23 horas, com reprise às sextas, às 11 da manhã, aos sábados, às 22h45, aos domingos, às 11h15 da manhã e às terças, às 11 da manhã. Ou ainda na TV União, canal 17, às quartas e sextas-feiras, às 19h15 e às segundas-feiras, às 13h15. Você pode conferir todos os programas através do site da OAB Ceará. Fique informado sobre as atividades da Ordem dos Advogados do Brasil, secção Ceará, aqui no OAB na TV Mundo Jurídico, programa do advogado cearense. E você tem um canal direto com a gente através da página do programa no Facebook e também no Twitter, @OABCE. Ou se preferir, mande um e-mail, oabnatv@oabce.org.br. Obrigada pela companhia e até a próxima semana.